primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Se habla alguma coisa parecida como tiburão, chimpanzé, não sei como se habla essas coisas aqui. Vocês podem levantar a mão e falar, pastor, 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 llena de tonterias porque aún estão gravando. Portugal. Sim, me vou a Portugal. Capítulo 17 do primeiro livro de Samuel habla de la história de Goliat. Como se habla aqui? Goliat. 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 Essa é uma história muito conhecida de nós. Eu sou um chico que tuve a sorte de estar dentro de uma igreja desde que he nacido. E por que digo sorte? Porque de facto isso me ha ayudado muito durante minha vida. Essa é uma das primeiras historietas que os professores, em meu caso, mis maestras, me han contado em minha classe. Esta é a de Jonas, né? Mas a primeira foi Goliat. E aqui há algumas coisas para nós, penso eu, algumas coisas que tenho percebido para minha vida e penso que para nós. Capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, eu vou tentar ler. Tenho tentado ler livros em castelhano, ler para mim é mais fácil, pero... E os filisteus juntaram seus exércitos para a guerra e congregaram-se em Socó, que é de Judá, e assentaram o campo entre Socó e a seca, em Efes-Damim. E também Saúl e os homens de Israel se juntaram e assentaram o campo em el vale del Conorque, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam sobre o monte de la una parte, e Israel estava sobre o outro monte de la outra parte, e el vale entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat. Goliat, no sé cómo se llama. Goliat. De Gat. Y tenía altura de 6 codos y un palmo. Aquí se dicen, unos dicen 3 metros de altura, otros dicen entre 3 metros y 4 metros de altura. Mira, 3 metros de altura, no sé cuánto es ese... Pero é casi isso aqui. E se for a 4 metros de altura, seria aún maior que isso aqui. Só para termos uma pequena noção do tamanho deste ninho, né, que ha salido aí. E traía um casco. Então, o varão filisteu 5. E traía um almete de acero em sua cabeça, e iba vestido de corazas de planchas. E era o peso de la coraza 5.000 ciclos de metal. E sobre sus piernas traía grebas de hierro e escudo de acero a sus hombros. E hacia su lanza era como un enjullo, no sé si hablas así, de tellar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, para que salís a dar a batalla. ¿No soy yo el filisteo de vosotros los siervos de Saúl? Escoger entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciera, vosotros seréis nuestros siervos y vos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campo de Israel. Dádeme un hombre que pelee conmigo. Habló de nuevo. Ouvindo Saúl e todo Israel essas palavras de Filisteu, conturbaram-se e tiveram grande medo. E Davi era hijo de aquele homem, efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Isaí. Isaí é bem distinto de português. Em português chamamos Jessé. Mira que como é distinto. El qual tinha 8 hijos. E era esse homem, e no tempo de Saúl viejo, e de grande idade entre os homens. Era um anciano entre os homens de sua tierra. E os 3 hijos maiores de Isaí haviam ido a seguir a Saúl em la guerra. E os homens de sus 3 hijos eram
que había en la guerra eran Eliabe, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Empero David había ido y vuelto de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde y presentóse por 40 días. Quer dizer, mira, durante 40 días Goliat se apresentaba delante de los escuadrones de Israel, del ejército de Israel, y hablaba, dame un hombre. Imagínate que vergüenza que es eso. Aquí en ese tiempo en los ejércitos no había mujeres. Hoy se va, por ejemplo, a Israel, hay mujeres en sus ejércitos. Hoy, por ejemplo, se va a Suiza, hay mujeres en el ejército en Suiza. Si se va hoy a Estados Unidos de América, hay mujeres. Se va a Brasil, en Colombia, en Perú, las mujeres en Argentina, las mujeres están ahí. En ese tiempo no. En ese tiempo solo iban hombres a la guerra. Ese gigante se quedaba delante de un ejército donde solo tenía hombres. Y hablaba 2 veces al día, por la mañana y a la tarde. Mira, dame un hombre. ¿Hay hombres ahí? Era como si Goliat se fuera a la puerta de Saúl y decía así. Oye, dame un hombre. ¿Cómo estás ahí? Ahora déjame le hacer una preguntita. ¿Hay hombre ahí? Porque si hay hombre ahí, dame uno. Vamos a pelear aquí conmigo. Un hombrito. Qué vergüenza. ¿Qué es eso? 40 días. Un hombre llamando, todo un ejército clamando por otro nombre. E dali não saiu um homem. Não havia. E dali se percebe que não havia grandes homens ali. Mira que vergüenza. Venía pues el filisteo por la mañana y a la tarde, versículo 16, presentóse por 40 días. Y dijo y así a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, y ese 10 panes y llévalo preso al campamento a tus hermanos. Levará asimismo esos 10 quesos de leche al capitán, y cuida de ver si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Arconorte, peleando con los filisteos. Aquí no había pelea aún. Estaban siendo avergonzados por ese gigante. Levantóse pues David de la mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fuese con su carga como Isaí le había mandado, y llegó a entrincheramiento del ejército, el cual había salido en ordenanza y tocaba alarma para la pelea. Todos los días por la mañana tocaba alarma por la pelea, pero no tenía pelea. Lo que tenía era un show de vergüenza. Y a la tarde tocaba de nuevo la alarma, pero también no, era solo vergüenza. Porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó de sobre sí la carga el mano del que guardaba el bagaje, y cubrió al escuadrón, y llegado que hubo, preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que le ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y hará franca la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que junto que le estaban diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a ese filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios desviviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto?
conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. O sea, has venido aquí para ver nuestra desgracia, para ver la mortandad, para ver a sangre, tudo que se va a pasar aquí. Es un chico solo y está aquí para ver esas cosas. Y apartándose de otras sillas, habló lo mismo y respondió que el pueblo como primero. Y fueron oídas las palabras de David, había dicho, 31, las cuales como refriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él. Tu servo irá y peleará con ese filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquele filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu servo era pastor en las ovejas de su padre. Y venía un león o un oso, y tomara algún cordero de la manada, y salía yo atrás de él, y heríalo, y librarle de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano y le la quitaba, y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu servo lo mataba. Pues ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David, va, y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David de sus ropas, y puso sobre su cabeza un almete de acero, y armóle de coraza. Y sino David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echándose de sí David con aquellas cosas, tomó su cajado en su mano, escogióse 5 piedras lisas del arroyo, y púsolas en el saco pastoril y en su zurrón que traía, y con su funda en su mano hacia el filisteo. Se iba hasta el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole un poco, porque era muy mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú no vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esa congregación que Jehová nos habla con espada y lanza, porque Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó para ir a alegarse contra David, David se dio presa y corrió al combate contra el filisteo. Metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirándosela con la honda, él hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra con su rostro. Así venció David al filisteo con honda, no sé cómo habla, y piedra. E hirió al filisteo y matólo. Sin tener David espada en su mano. Mas corrió David y puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, matólo, y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. Y levantándose los de Israel y de Judá, dieron grita y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gate y Ecrón, capital de los filisteos. Tornando luego los hijos de Israel de seguir los filisteos, despojaron su acampamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y
e trájola a la Jerusalém, mas puso as armas em sua tienda. E quando saiu, Saúl viu a Davi, que saía a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, general del ejército: Abner, de quem é hijo aquele mancebo? E Abner respondeu: Vive tu alma, oh rei, que não lo sei. E o rei dijo: Pergunta, pois, de quem é hijo aquele mancebo. E quando Davi ouvia de matar o filisteu, Abner lo tomou e lo levou delante de Saúl, teniendo a cabeça do filisteu em sua mano. E dijo Saúl: Mancebo, de quem é hijo? E Davi respondeu: Eu sou hijo de tu servo Isaí, de Belém. Amém. Perdona, é uma leitura muito larga, pero hay que conhecer toda a história para que pueda falar do que quero agora. Bem, aqui há pelo menos, eu penso, 4 lições para nós. A primeira lição é: todos nós um dia vamos encarar gigantes. Seja quem seamos. Esteja, eu não sei se é assim que habla, donde estejamos. Donde estemos. Estemos donde estemos. Estemos donde estemos. Pronto. Aí está. Corrígame, por favor. Em qualquer tempo. Um dia, um gigante se apresentará para nós. Assim é. Seamos nós um rei, seamos nós um general de batalha, seamos nós simples soldados em um campo de batalha, seamos nós um entregador de quesos e harina tostada. Um dia, a nossa porta se vai bater um desafio grande para nós. Não há nada que possamos fazer para huir desses encontros. Não há nada que possamos fazer para, como eu vou dizer, evitar esses eventos. Não há nada. Não há nada. Não há nenhum mortal nessa terra que seja um ser humano que se vá passar por essa terra sem um dia se deparar com um gigante. Não há. Eu me recordo do tempo de Covid-19, ¿recuerdas? La cosa que mais me ha marcado foi a hija de um homem de Espanha, hablando en la TV. La hija del dueño de Banco Santander. Es aqui de Espanha. Se estava saindo do hospital e aí estava a gente porque havia um burburinho de que seu papá, dueño de uma das maiores instituições financeiras do mundo, se não estou de memória mala, é a 6ª ou 7ª maior instituição bancária do mundo. Sí. Pensa quanto dinheiro, quanta plata, de quanta gente se queda sob mando desses homens. Em la mano desse homem. E ela saiu de aí, e os repórteres se cercaram a ela e perguntaram: mira, é verdade que seu papai está morto? Porque isso será um choque para o financeiro do mundo. Será a primeira grande perda de los hombres financistas del mundo por cuenta de la COVID. Es verdad. Y ella le habló, es verdad. ¿Y sabe qué más es verdad? ¿Por qué? Mi papá es uno de los pocos hombres del mundo que tenía dinero para hablar conmigo y hacer así: mira, quiero ir a Marte. Quiero ir a Marte. Y de verdad que si hubiera una forma de ir a Marte, él tenía uno de los pocos del mundo que tendría plata Para ir. para correr un ticket e ir a Marte. Pero mi papá ha morido en una cama De COVID. sin poder respirar oxígeno. Que es desgracia. Un día el gigante llega para todos. Para todos. No hay como ir. Yo tengo un amigo en Brasil que me hablaba así. Es un pastor. Increíble. Ha comenzado su iglesia en una garaje. Así estaba su casa arriba. Una misión compró una casa arriba con 2 habitaciones y tal, y abajo una garaje para poner 2 coches. Y habló: mira, empieza la iglesia ahí en la garaje. Y él empezó la iglesia en la garaje. Hoy la iglesia tiene 3.000 miembros, ha comprado todo el cuarterón alrededor de la garaje. Y al finalizar la construcción del templo, construyeron el mayor shopping, plaza, é como saleira, não sei como habla isso. Como centro comercial. Construíram o maior centro comercial da 4ª maior capital do Brasil.
delante de la iglesia. Aquilo começou em uma garagem. Descia a noite, iba aos banquilhos de la garagem e orava, Senhor, tem misericórdia, llama, e a coisa explotou. Esse homem me ha sacado como um hijo, me ha puesto debaixo de suas asas e me ha hablado assim, Gustavo, eu lhe contar umas cositas a respeito de pastoral, a respeito de vida com Deus. Vida com Deus é assim. Resolves um problema em um dia. E aí tu vais e abre a porta de sua oficina e habla assim para o problema. Está resolvido, que nunca mais eu vea sus ojos. Tranquilo, se va. Pero quando haces assim, há uma cola de outros problemas. E tu la hablas e fala assim, agora es tu vez, venga aqui. É a vida de ministério. Resolve um problema hoje, e logo depois, outro problema. E ele me ha dicho isso e nunca mais me he esquecido. Mira, creyentes e gente que anda com Cristo não pode ter medo de gigantes. Não pode. Aí fora a gente tem medo. Aí fora a gente, habla de morte. Aí fora, Eu me recuerdo que me davam umas diarreias muito exóticas no Brasil. E minha mamãe me falava assim, Gustavo, tu necessitas buscar um médico que sea aparelho digestivo. Sim, que me foi. He llegado na médica e he hablado para ela do que sentia. E era uma mulher. Eu sinto isso. E ela mirou assim, e me olhou e falou assim, mira que penso que tengas câncer. Sim, câncer, sim. É verdade. Quanto tempo eu tenho de vida? Não, me vou a hacer aí os testes, todo. Sim, porque se tenho, necessitaria falar com minha mulher, porque já sou casado, aún não tinha Julia ainda, e tal. E aí ela me mirou e falou assim, mira, não tienes medo do que estou lhe falando? Ele falou, eu não quero morrer, pero medo de morrer, não. Isto não. Ella se ha virado em sua cadeira e eu he oído su risada. Assim. O mundo se tem medo dessas coisas. Nós não podemos. A primeira lição. O gigante se vem para todos nós. Um dia vem. Estejamos fazendo o que estamos fazendo, o gigante se apresenta para nós. Davi não tinha nada que ver com essa batalha. Davi estava no campo tomando conta de umas poucas ovelhas de seu padre, assim como seu irmão lhe falava, mira, com quem ha deixado aquelas poucas ovelhas e é deserto. Né? Davi estava aí, tomando conta. Davi era o oitavo hijo, o último que iba a la guerra. Se han ido os três maiores. Havia pelo menos 5. 4 antes de Davi. E seu papai lhe chamava e falava assim, Davi, venga aqui. Tu és o menos rico, tu és o mais flaquito, tu és o mais flojito, tal. Vamos fazer uma coisa. Leva esses panes aqui e essa harina tostada para tus irmãos. Corre aqui 10 quesos. E dá um capitão de milhas para que eles dejen tu se alegar a tus irmãos. Mira como era a propina desse tempo. Tu não dava plata, tu não dava ouro, não. Tu dava comida. Dá aqui 10 quesos para ele. E nós estamos falando de um homem pobre, que tinha poucas ovelhas. Imagina como é custoso fazer queso nesse tempo, porque tinha que ter leite e tal, e para isso tinha que ter animais. Isso tudo é muito caro nesse tempo. Dá aqui 10 quesos. E mira com eles como eles estão, porque já se hace 40 dias. Que se foram à batalha e não tenho notícias. Nesse tempo a batalha era assim, os exércitos veniam aqui, outros exércitos veniam aqui, e se passava pouco tempo, e aquilo custava uma manhã, quando muito um dia, e já se acabava. Os que mais sobreviviam ganhavam a guerra, era assim, não é como hoje.
Essa guerra de Ucrânia de Rússia com Ucrânia, que agora me vou poner, como se habla esses aviãozitos que são de controle remoto? São adolescentes, que agora le vou poner um drone, lá vai o drone, que não sei o que, como se estivesse jogando videogame, né? Nessas coisas, não, nesse tempo não, a coisa era muito sangrenta, era muito rápida. Pero se estava passando 40 dias e assim não sabia do que estava passando aí. E falou, mira, eu tenho esses 3 filhos, não sei o que estão passando, se han morto ou não. Basta aí. Compra o favor desse homem com esses 10 quesos. Mira como estão seus irmãos e volve a mim para me falar. Davi não tinha nada a ver com isso. Pero Davi chega em aquele campo e justamente na hora que Davi põe o pé em campo, o que ocorre? Toca uma trombeta. E Davi sai correndo. Deixa as coisas com o guarda de mantimento e mira que isso, estão chamando para a batalha. Pero tenho que fazer como estão meus irmãos. E chega na batalha, mira os irmãos. Quando mira os irmãos, Davi mira. Vamos tentar imaginar. Davi pensa o quê? Vai haver uma batalha. Miles de homens se vão pelear contra miles de homens nesse vale. Vou me quedar aqui. E que Davi vê? Um homem de 3 metros de altura. Llegar delante, cerquita de los exércitos de Israel e hablar. Não há homem aí? Oi, um homem. Não há homem aí? Eu fico pensando, que vergonha. E Davi pergunta, mas que é isto? E aí a gente lhe diz, mira, este louco está aí 40 dias, por la manhã e la tarde, llamando para uma batalha, e que se que vença ele, não se hará guerra aqui. E por que não? Não se vai. Seu irmão ouve isto, e se fica muito raivoso com Davi, chega cerca de Davi e fala assim, Davi, que és tu, um presunçoso? Que loucura é essa? Esse menino aqui para rir de nós outros? Tu pensas o quê? Que estamos aqui porque queremos morrer? Que hemos venido aqui porque não nos gusta ouvir esse tonto aí falando essas coisas? E se pensas tu mais corajoso que nós outros, por quê? Que pensas ser tu? E Davi, pero só lhe estou perguntando. Por que me contestas assim? Só lhe estou perguntando, irmão. E foi a outro e falou, mira, mas que é isso? E outro lhe falou, mira, o desespero do rei é tamanho que se levantar um homem aqui, foi aí, e vencer este aí, se vai dar sua hija como esposa. Ou seja, será o próximo rei. Porque nesse tempo Israel não consentia a ideia de ter uma rainha. E mira o que se passará também. A casa de seu papá não pagará nunca mais imposto. Será uma casa acorrida pelo rei. E Davi mira e vai assim, mas pero que existe aí? Que louco, esse homem não pode falar assim. Uma pessoa ha ouído isto e se fuera de Saúl. E falou, mira, parece que agora há um corajoso aí. Saúl estava tão desesperado com a situação que falou, mano. Llámalo, não aguento mais isso. 40 dias. 40 dias aqui. Com essa vergonha. Eu não posso ir porque reis não lutam. Um rei, nesse tempo, lutava contra outro rei e ponto. E como, não, me voy, llama. E quando Saúl mirou Davi, ele falou assim, não. Que lo va a matar. Não. Estou pensando que és um homem, pero és um ninho. És um jovem. Não quero. Homem, tu não puedes, tu és muito jovem. Esse luta desde quando era jovem. Não, olvídate disso, olvídate. Estou pensando, homem, aí, eu penso, Saúl é virada ali para o comandante e falar, estou pensando em um homem, isso está me traindo um ninho aqui. Existe? Aí Davi conta a história. Eu sou pastor de ovelhas, estava no deserto, e um leão, um osso, que se habla, mira como é distinto em português, urso. É,
É distinto, muito distinto. Se ha ligado aqui e está, aliás, corrido uma oveja, e eu me fui, saquei a oveja de la fera, intenta sacar um bolígrafo de tu perro. E já lo verás. Tu perro está... Já sabe como são os perros. Quando estão quietos, em silêncio, é porque estão trabalhando, fazendo coisas malas. Então ele está assim. Aí tu chega cerca dele e fala assim, pinduca, que existe aí, deixa-me ver. Déjame ver. Dámelo. Um perito. E tenta ser isso com o leão. Tenta. E tenta ser isso com um osso. Um ossito. Desse pequenininho, bonitinho que nós outros estamos vendo aí em zoológico. E desse tamanito, e quando fica em pé, maior. Tenta. Ele falou. Eu fui a ele, corri da oveja e lo matei. Pero lo maior não é isso, é que ele diz ao final, pero não fui eu. Foi Jeová que estava aí comigo. Então deixa-me lhe dizer uma coisa, rei. Não sou eu que vou livrar tu pueblo hoje. Não sou eu que vou livrar sua casa hoje. Não sou eu que vou sacar a vergüenza de sobre nossa nação hoje. É Jeová. Amém. É Jeová. Porque eu hoje estou aqui para dizer uma coisa para você. Tu te has olvidado do nome de tu Deus en este campo de batalha mirando esse gigante. Assim acontece com nós. Quando os problemas chegam à nossa vida, quando os gigantes se apresentam para nós, a pressão é tanta que nos olvidamos de tamanho de nosso Deus, da fortaleza de nosso Deus, de poder de nosso Deus, de la potestad que é nosso Deus. Quando vem a crise econômica, nossas pernas temblam, nossas bocas abrem coisas que não devemos falar, nossas mentes pensam em coisas que não devemos pensar. ¿Por quê? Porque miramos o tamanho da crise. Pero nos olvidamos quando miramos o tamanho da crise do quê? Del tamanho de nosso Deus. Del poder de nosso Deus. E sobretudo, del amor e misericórdia de nosso Deus para com nós. Eu me vou a ele. Então, o que Saúl intenta fazer com Davi? Então, venga aqui. Já que és um louco, pero estás falando em nome de Jeová, aqui está. Como se habla? Mi casco sobre sua cabecita, minha armadura sobre seu lombito e minha espada sobre sua cinturita. Aí está. Tá. Davi se ha vestido aquilo tudo e ha levantado e não ha conseguido dar 2 passos. E aí o que Davi hace? Não posso ir com isto. Por quê? Porque não pratico esse tipo de guerra. Não luto como vocês lutam. A segunda lição. Quando vamos a nosso gigante, a primeira lição é que gigantes vêm a nós. A segunda lição, toda vez que vamos nos levantar contra gigantes, gente cerca de nós intenta hacer para que não nos levantemos. Así es. El hermano de David. Quando eu he dicho em minha casa que iba a ser pastor, que iba a ser misionero, não foram as pessoas de lejos que vieram a mim dizer: não seja pastor, não seja missioneiro, lárgate isso é uma loucura. Familia. De la casa. Familia. Meu abuelo, que era polícia federal de Brasil, como essa polícia nacional que aqui em Espanha, me ha chamado e ha caminhado comigo. Meu abuelo nunca hizo isso, e falou: vamos caminhar, solo nosotros, venga. Eu me fui com ele. Meu abuelo é um homem de pouquíssimas palavras. Pouquíssimas palavras. Meu abuelo por parte de papá. E caminando ao meu lado me mirou e disse assim: o que passa que estás saindo da faculdade de Direito e indo ao seminário? Que é isto? Não, vovô, eu tenho um chamado e me vou seguir esse chamado. Isso é loucura. O que passa? É dinheiro? Eu vou pagar toda a tua faculdade. E depois recorre um master. E eu pago também tu master. Essa história de aprender inglês, você vai num curso aqui e lhe pago o curso também.
não quero tu dinheiro. Em meio de caminho. Não quero tu dinheiro. Eu não quero tampouco a faculdade. Me vou ao seminário. Me vou estudar seminário. Isso é loucura. Queres ser como tu papá? Por quê? Isso é loucura. Larga disso. Tu és um bom aluno de direito. Saca sempre muito boas notas. Não. Será um desperdício. Não me vou volver à faculdade. Nunca mais. Jamais. Me vou ao seminário. Agradeço tu preocupação. Agradeço tu amor. Agradeço tu disposição de poner a mão no bolsillo para me ajudar. Pero não me volto a la faculdade. Mis primos, quando he empezado a faculdade, me hablavam. Todos creyentes me hablavam. Isso não é uma loucura? Não. Isso é vontade de aparecer. Isso é vontade de estar delante da igreja com o microfone na mão. E eu lhes falei. Nunca he estado delante de nadie para hablar nadie a nadie. Nada a nadie. Pero aqui estou. La segunda lição. Quando dizemos, gigante, hasta aqui ha venido, daqui não passas. Se levanta gente de tu lado para lhe criticar. Gente cerca a tu, se vai levantar e dizer, isto é tonteria, isto é vontade humana, isto é vanidade sua. Não, não é isso. Não é isso. Isso é indignação do Espírito dentro de nosso coração. É coisa distinta. A terceira coisa, gente se vai tentar poner sobre tu as armas dele para pelear contra os gigantes. Saúl mirou Davi e pensou assim, pode ser, pero solo com minha espada, solo com meu casco, solo com minha armadura. Pode ser que ganhe. És um loquito, tal. Se ha luchado com um leão, se ha sacado da boca de um urso um cordeiro. Se isso não é uma mentira, não me parece ser mentira, porque esse aí se habla pouco. Pode ser que seja verdade. Então, só há um jeito. Usar minhas armaduras. O mundo tem sempre uma fórmula para vencer o gigante do outro. Claro. ¿Né? ¿No percebe isso? O mundo tem a forma correta para que usted crie seus filhos. Para que usted toque seu casamento, seu matrimônio. Para que usted tenha vitória em sua vida profissional. O mundo sempre tem uma boa receita para os outros. Deus está nos falando nesta manhã. Larga a receita do mundo e vence tu gigante comigo. Venga tu a mim e pida a mim ajuda para vencer tu gigante. Amém. E eu lhe darei não só a ajuda, lhe darei a vitória, que é uma coisa muito distinta. Amém. É uma coisa muito distinta. Queres vencer tu gigante? Queres vencer essa coisa que está aí, te tomando por dificuldade 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 20 anos de tu vida? Sacando tu sonho, sacando tu paz, dia a dia se levantando delante de ti, pondo o dedo em sua cara e dizendo, eu estou aqui desafiando você, eu estou aqui lhe amando e dizendo que você não é nada. Quer vencer? Quer vencer? Vaya a um sítio tu e tu Deus. E corre de Deus, as ferramentas de Deus, a armadura de Deus, e peleia tu solo com tu Deus contra este. E nunca mais ele se levantará em bolsa. Amém. Nunca mais. Essa é a terceira lição. Me vou. Sim que me vou. Então aqui está todas as armas. Eu fazia seminário e tínhamos umas classes muito ricas de psicologia pastoral. E era um pastor que também era um psicólogo, psicanalista, e aí nos dava todas as expressões. E uma vez me fui a um gabinete pastoral e aí alegado um chico que usava droga. Em Brasil é muito. Né, Paulo? Normal. Os chicos eles adoram a droga, não sei porquê. Pero aí estava. Esse chico tinha 40 e pico anos.
Ya llegar en gabinete, ya sentado delante de mí, y tal, y yo quiero hablar, y tal, y tal, y tal, y la pupila se estaba así, ó, cocaína. Y que me voy, y tal, y tal, y tal, y hablando, y yo me recordando de las disciplinas de psicología, y ahora como me voy aquí, y tal, es comportamental, no, es de Freud, no, como me voy aquí, Jung, y tal, y me quedaba aí, esse aqui, me abri e falei, e delante dele aí, ele ia falando alto e forte comigo, e eu falei assim, Senhor, eu não sou nadie, haga tu aqui, porque eu, hombre, e me levantei e bati assim, ó, Sandro, oíme tu agora, e ele, Sandro, mira mis ojos, e ele, que estou aqui mirando tudo, tal, se era uma pessoa de, aí demônios, não, aí havia cocaína mesmo. E eu mirei e falei assim, Sandro, tu tens tomado tus medicinas? Não. ¿Dónde está tu medicina? Aqui. E pôs no bolso e me pôs na frente. Eu saquei a medicina. 1, 2, 3, 4, 5. Toma aqui, vaso d'água. Toma delante de mim. Ele, tomou a medicina. E falou assim, que está me dando sonho. Você foi? E aí havia uma sofá em mi como se chama aqui? Oficina. E ele se deitou aí. E se quedou 1 hora e meia deitado. E daqui a pouco ele assim, e sentou. E me mirou nos olhos e falou, o que você comigo? Falou, eu he hecho uma coisa contigo aqui, pero agora temos que ter uma conversa difícil aqui também. Uma charla bem difícil aqui. Por que estás usando cocaína? E começou a llorar. Llorou. E me falou de seu dolor em seu casamento. E me falou de seu dolor com suas hijas. E me falou de seu dolor com a polícia. Porque trabalhava na calle e a polícia todos os dias sacava as suas coisas e ele roubava. E me falou. E quando acabou, ele disse, agora vamos parte por parte. Eu quero ser a ferramenta de Deus que se vai ajudar a vencer o problema com seu casamento. Depois, a ferramenta de Deus que se vai ajudar a vencer o problema com sua hija. E depois, e só depois, que tu casa estiver arreglada, vamos ao teu trabalho. Porque os problemas do homem primeiro se resolvem dentro de sua casa. Hoje Sandro está na igreja com sua mulher. Suas 2 filhas estão na igreja com ele. Sandro está há 5 anos sem usar cocaína. Tomando seus remédios, pero há daño em sua mente. Era meu problema? No. ¿Era mi gigante? No. No, pero era la voluntad de Dios que un loco como yo estuviera ahí en aquel día. Porque hace 20 años atrás yo dije no a la Universidad de Derecho. Y me puso firme delante de un seminario al llamado de Dios. Amén, gloria a Dios. Así se va, así es nuestra vida. Gloria a Dios. Se va a presentar para nosotros. Yo no sé o que su papá le ha hablado cuando eras tú un niño. Eu não sei o que sua mamá lhe ha hablado a você quando tu eras uma niña. Eu não sei o tamanho, nem a profundidade de suas heridas. Eu não sei. Pero eu conozco um Deus que tem óleo de cura, de sanidade para essas coisas. Que pode sanar essa raiva, que pode sanar essa dor, que pode ponerte vivo e com vida em abundância nesta terra. Amém, glória a Deus. Aqui está Davi. Eu me vou. Saiu delante do gigante e ele vê aquele homem de 3 metros levando, mira, que pensa tu pueblo que sou eu? Um perro. Para mim, mira, com um pedaço de palo na mão. Ai. Chico, nadie le tirará dessa cara desse campo hoje, que não seja as bestas feras de campo e as aves do céu. Em outras palavras, tu serás como carniça. Te deitaré muerto nesse solo e nadie le sacará de aqui. Tu reino le sacará de aqui. Tus hermanos não le sacarão de aqui. Nadie le sacará de aqui. David disse, hombre, tu só le olvidaste de uma coisa, o quê? Tu não estás peleando contra Davi, tu não estás peleando contra Saúl, tu não estás peleando contra um exército, tu estás peleando contra a guerra.
Y la guerra le llama Jehová. Jehová. Amén. Gloria a Dios. Jehová. Se levanta para vir a mim. Estás mirando a mim? Não sou eu, com eu que vais pelear. É contra Jehová. Amém. E déjame dizer uma coisa. Tu pensas que sabes o que é a guerra? Porque estás praticando a guerra. A própria guerra se vem a ti hoje. Amém. Tu morirás. E tuyos morirão. E a besta fera não comerá solo tu vida, solo tu carcaça aqui não. E no sul, sino também desses que estão contigo aí, atrás de ti. Hoje, isto acaba. Olhou, sacou uma pedra, puso em sua funda Una piedra. uma pedra. Não é essas rocas que aí na carretera estão nascendo nossas rocas grandes, Obra não? grandota. Uma pedrita. Una piedrita. Uma pedrita. E por que uma pedrita? Quem é nossa roca? Cristo es nuestra roca. ¿Dónde construimos nossa vida? ¿Dónde empieza a construção de nossa vida? Sobre uma roca. La roca que es Cristo. Uma roca de verdade. Uma roca de verdade. Uma roca poderosa. Davi saca seu fogo lá. Bate aqui. E o gigante não cai assim. Bate aqui e o gigante cai assim. Isso. Davi corre. Porque não tinha nada que pedras e um palo na mão. Corre sua espada. Corta sua cabeça. E se agarra a cabeça com tamanha força que se vai com ele à presença de Saúl depois. Seus irmãos se levantam e perseguem todos os filisteus de campo de Judá hasta as portas de Ecrón, que é a capital de Filistia. E se vai matando todos. A última lição. Quando nós vencemos nossos gigantes, a vitória nunca é só nossa. É incluso daqueles que nos han hablado mal. Amén. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, os planos de Deus não estão restritos às nossas convicções, às nossas vontades e às coisas que se vão dentro de nosso coração e aquilo que pensamos ser certo ou errado. Estão para todos. Amén. Se levantou aquela cabeça, a vitória não era só de Davi, mas também de seu irmão malo, Samá. Pero também de todos aqueles que se haviam mirado a ele e pensado, isso é um tonto, um ninho que se vai morrer, mais um ninho que morre na guerra. Não, a vitória é de todos nós. Amém. Por isso Satanás luta tanto contra nossas vitórias. Por isso Satanás luta tanto para que não vençamos nossos gigantes. Sejam eles que sejam. Davi ele amava Golias. O tuyo, não sei. O meu. Tenho tantos que... Pero quando vencemos, a vitória se espalha. Amém. Se vai a todos. Amém. A vitória de Deus é ampla, é grande, é profunda. E chega a sítios que nós nunca vamos pensar. Ui, onde isso se vai chegar? Que Deus ponga por terra todos os nossos gigantes. Amén. Um a um. Deus nos bendiga.